Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Moisés Sá, pela graça de Deus, pastoreio a congregação Palavra de Vida do Ministério Peniel, em São Luís. E hoje, como atividade atinente ao nosso culto de ensino, que estamos estudando sobre a interpretação bíblica como necessidade da igreja, dia 26 de março de 2020, falaremos sobre a interpretação dos evangelhos de Jesus Cristo. Como introdução, nós dizemos aos irmãos que o material do evangelho, ou dos evangelhos, deve ser dividido em dois tipos, né? Então nós temos ditos e narrativas nos evangelhos. Nós temos ensinos de Jesus e temos histórias acerca de Jesus narrado nos evangelhos. Então, basicamente, o conteúdo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, é esse. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João falam para nós histórias sobre Jesus, falam para nós ensinos de Jesus. Isso, irmãos, traz uma natureza inigualável dos evangelhos. Então, isso não se repete comumente, né? Especialmente no Novo Testamento. Então, se você pensar num texto que pode se igualar e pode se assemelhar a isso, seriam mais ou menos os textos proféticos lá no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento isso tem, portanto, uma natureza inigualável. Isso exige de nós, portanto, um estudo com mais afinco da aplicação aí dos princípios de interpretação. É uma tarefa maravilhosa a interpretação dos evangelhos, né? É muito bom nós lermos os evangelhos do Senhor Jesus e observarmos ali e aprendermos diretamente, né, com as palavras do Senhor Jesus. É maravilhoso. Sobre a natureza dos evangelhos, irmãos. Primeiro, nós dizemos que o próprio Senhor Jesus não escreveu nenhum evangelho, isso precisa ser considerado. Então, aquilo que foi escrito sobre Jesus foram os seus discípulos que o fizeram, os seus discípulos orientaram alguém a fazer, os seus discípulos posteriores que pesquisaram, né, a respeito de Jesus e escreveram os seus evangelhos, né? Os evangelhos de Jesus que levaram o nome dos discípulos. Então, se ele tivesse escrito mesmo um livro, isso é nossa especulação, o conteúdo do livro do Senhor Jesus seria mais ou menos como de um livro profético, como já falei, né? Então, se você pensa no livro de Daniel, Daniel fala da sua história e também fala da sua profecia, né? Então, mas não é isso que acontece, então, nos evangelhos. Os evangelhos não são escritos por Jesus. Então, é importante nós considerarmos não serem livros de Jesus, mas serem livros acerca de Jesus. Uma outra coisa é que o idioma nativo de Jesus, que era o aramaico, não é um idioma que é escrito o evangelho. Tem motivos para isso. Os evangelistas têm motivos para escrever em grego, que nós vamos explicar posteriormente. Mas é importante salientar isso. Uma outra coisa sobre a natureza dos evangelhos é que há, na verdade, 4 evangelhos, né? Nós só consideramos canônicos, inspirados, 4 evangelhos. Se você procurar na internet, você vai encontrar aí um monte de evangelho aí que foi escrito no decorrer da história aí, de Jesus Cristo, né? Sobre Jesus Cristo. Mas não são reconhecidos inspirados. Na história da igreja, quando definimos o cânon, né? Nós definimos apenas esses 4 evangelhos, homens de Deus, estudiosos de Deus no decorrer da história, inspirados igualmente por Deus, ou melhor, orientados, iluminados por Deus, né, acreditaram e pensaram, definiram que a inspiração de fato estava apenas nesses 4 evangelhos, e assim nós trabalhamos. Diferentes comunidades cristãs, portanto, tinham a necessidade de ter um livro que falasse sobre Jesus. Então, os evangelistas atendem a essas necessidades específicas, têm propósitos específicos, portanto, também. Um deles foi escrito primeiro, que é o Evangelho de Marcos. É o evangelho mais conciso, são apenas 16 capítulos, né? E Mateus e Lucas são livros que também se baseiam em Marcos, né? São livros que estendem mais o conteúdo de Marcos via de regra, né? Tem muita semelhança entre esses 3 livros, daí nós dizermos que esses 3 livros são evangelhos sinóticos. Já o livro de João não. Já João é um evangelho diferente, né? Tem outra sistematização de ensino, de histórias. Daí a quantidade de material que se coincide, vamos dizer assim, com os outros evangelhos em João é bem menor. Vamos ter um quadro também para explicar isso melhor aos irmãos. Ainda sobre a natureza dos evangelhos, nenhum dos evangelhos substitui o outro, então nenhum é mais importante do que o outro, eles andam lado a lado, né, e são igualmente valiosos e dignos de autoridade. Nós, como igreja, nós valorizamos de fato cada um dos evangelhos, damos a importância devida a eles.
Ainda sobre a natureza dos evangelhos, irmãos, em cada um, o interesse por Jesus deve ser visto em dois níveis. Isso aqui é muito importante. O primeiro nível era a preocupação puramente histórica, ou seja, de apresentar Jesus, era de dizer, Jesus existiu, né? E ele fez isso, ele disse isso. E a gente vê isso muito claro no Evangelho de Lucas, quando ele escreve a Teófilo. Então ele já começa o Evangelho dizendo isso, olha, foi o que ele fez, né? Foi o que ele disse, é isso que eu estou narrando aqui para você. E esse era o objetivo primeiro, né? Era o objetivo de um primeiro nível, digamos assim, para a escrita, para a composição dos evangelhos. Mas há um segundo nível, que era a preocupação de atender à necessidade dos povos longínquos, né, de língua grega. A gente não pode desconsiderar que o fato de que os evangelhos forem escritos, né, sejam escritos em língua grega, era para atender essa comunidade. Você pensar que o aramaico estava ali reduzido, né, a poucas comunidades, as comunidades de origem judaica e outras poucas comunidades, mas o grego não. O grego era falado em todo o Império Romano, todo mundo falava grego, então teria muito mais acesso e muito mais facilidade de divulgação do Evangelho para chegar às pessoas então de língua grega, que era a esmagadora maioria da população do Império Romano. Então os Evangelhos foram escritos em língua grega. Sobre o contexto histórico, irmãos, para nós entendermos, né, Jesus, é imperativo nós compreendermos, obviamente, o judaísmo do século I. Via de regra, Jesus fazia parte, né, desse contexto. Nós não vamos dizer que Jesus fazia parte da religião do judaísmo ou de uma das seitas lá do judaísmo, se era fariseu, se era saduceu, se era zelote. Não, não é isso, né? O que eu estou dizendo aos irmãos é que Jesus estava nesse contexto do judaísmo do século I, daí é importante nós entendermos o que era esse judaísmo, as seitas que participavam ali naquele momento, né, que estavam presentes ali naquele momento. Importante salientar também, queridos, o contexto social, político, né, religioso e econômico em que Jesus estava, também motivava os elementos das suas parábolas, mas não só dessas parábolas. Os textos em que Jesus explica alguma coisa e se vale de parábolas era a consideração do contexto que ele estava ali, né? Se você pensa num contexto agrícola, Jesus vai e fala a parábola do semeador, e tudo aquilo que Jesus fala em suas parábolas, os elementos presentes nas parábolas de Jesus, irmãos, consideravam esses contextos, tá? que aqueles povos, que aqueles ouvintes viviam. Então, o domínio do Império Romano é uma outra coisa que precisa ser considerada, porque tem muita aplicação nas palavras de Jesus quando nós pensamos no contexto em que ele estava no Império Romano, ou seja, sob o domínio do Império Romano. Isso influenciava, inclusive, irmãos, na crença dos judeus. Os judeus, a Judéia era uma das províncias mais pobres do Império Romano. Então eles eram muito pobres. Isso os tornava, de certa forma, vulneráveis a serem enganados por falsos messias, né? Então eles eram facilmente enganados por falsos messias. Então isso colocava em xeque, portanto, aí a credibilidade do discurso de Jesus. Então o Senhor Jesus operava milagres, fazia sinais, ensinava o povo. Para quê? Para que as pessoas percebessem, de fato, a veracidade nele, a coerência nele. Aquilo que ele prega condiz com aquilo que ele vive, aquilo que ele ensina, né, condiz com aquilo que ele vive. E nós vamos perceber que no texto bíblico, nos evangelhos, as multidões acreditavam em Jesus porque viam uma diferença entre o discurso de Jesus e a coerência que havia entre o discurso de Jesus e a sua prática, e a incoerência que havia entre os fariseus, né, e as suas práticas. Então, considerar o domínio do Império Romano, considerar também a crença daquelas pessoas que muitas vezes era só imediata e superficial, né, porque vislumbravam logo uma solução em um falso Messias, né? Então o Senhor Jesus trabalhava com aquele povo para dizer a eles, olha, a crença de vocês precisa ir mais longe, precisa ser mais profunda, né? Não pode continuar apenas na superficialidade. Ainda sobre o contexto histórico, nós precisamos saber da natureza do auditório que ouvia Jesus, isso faz toda a diferença. Então, existem ensinamentos que Jesus é específico para um auditório, específico para um ouvinte, né? Quando o Senhor Jesus diz, por exemplo, ao jovem rico, vende tudo que tens, né? Dá aos pobres e venha e segue-me, né? O Senhor Jesus falou aquilo para o jovem rico, o Senhor Jesus não falou isso para a multidão, né? Não falou isso para outras pessoas. Então, é de se considerar que
o auditório faz muita diferença, né? Aquilo que Jesus diz a um auditório não significa dizê-lo a outro público. Então, se eram os discípulos mais próximos, se eram os 12, se eram as grandes multidões, ou mesmo se eram os opositores. Saber do contexto do próprio evangelista também nos ajuda na compreensão. Então, quem era Mateus, né? O publicano Mateus, né? Quem era Marcos, quem era Lucas, o médico Lucas, o pesquisador, quem era João. Ou seja, quando nós sabemos também sobre o contexto e sobre quem eram os evangelistas, isso nos ajuda muito na compreensão daquilo que ele tencionou, portanto, escrever. Interpretando os evangelhos, irmãos. Precisamos pensar, primeiramente, horizontalmente e verticalmente. Né? O que queremos dizer com isso? O que é esse pensamento horizontal? Significa que nós devemos ter consciência dos paralelos de um texto nos demais evangelhos. Ou seja, aquilo que você vai ver no livro de Mateus, procure saber se aquilo está presente também em Marcos, em Lucas, em João. Né? Se interesse por isso. Você vai ter uma visão bem mais completa, portanto, do texto. Bem mais completa daquilo que há de ensinamento ou mesmo de história sobre Jesus, quando você caminha para os textos paralelos nos outros evangelhos. Isso é pensar horizontalmente. Mas também devemos pensar verticalmente. Né? Significa que nós devemos ter consciência dos dois contextos, que é o de Jesus e o contexto do evangelista. Né? Então, quando nós pensamos verticalmente, isso nos ajuda por quê? Porque o Senhor Jesus, ele está no meio daquele povo, mas a mente de Jesus não funciona exatamente igual à mente do povo. Né? É o contexto de Jesus. Quando o evangelista vai escrever, também ele está em outro contexto. O evangelista vai escrever, via de regra, irmãos, 30 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Né? Então, há um contexto diferente, portanto, vivido pelo evangelista quando ele escreve, né, o seu texto. Uma outra coisa, queridos, que precisamos considerar é as concordâncias, né, existentes. Eu trouxe aqui um quadro resumo. Então, Mateus e Marcos, 59% de concordância, Mateus com Lucas, 44%, Lucas com Marcos, 40%. Já João, não. Quando na comparação de João com Mateus, Marcos e Lucas, isso é menos que 10%, 8,5%, 8,5% e 6,5%. Ou seja, há uma semelhança muito grande entre os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, mas o evangelho de João não. Já é bem diferente, é uma sistemática diferente utilizada, portanto, por João. Ainda sobre a interpretação, havia 3 princípios operantes na composição dos evangelhos, tá? Que a gente não pode esquecer. Seletividade, ou seja, os evangelistas não escreveram tudo o que sabiam, tá bom? Não escreveram tudo o que viam, eles então, inspirados por Deus, selecionaram, tá, queridos? Eles selecionaram alguns acontecimentos e alguns ensinos. Uma outra coisa, um outro princípio, a própria harmonia, e um outro princípio, a adaptação. Então, eles harmonizaram e adaptaram a linguagem, né, e a sistemática segundo a necessidade de seus leitores. Então, havia, portanto, a seletividade, havia harmonia e havia adaptação. Os discípulos não compuseram os evangelhos de qualquer jeito. Então, eles tinham seus princípios, eles tinham as suas regras, né, para fazer essa composição. Ainda sobre a interpretação, né, dos evangelhos, irmãos, ninguém ouse pensar que pode interpretar corretamente os evangelhos sem um claro entendimento do conceito do reino de Deus, né, no mistério de Jesus. E o conceito do reino de Deus, irmãos, é fundamental, né? É fenomenal, para ser mais exato e mais correto, né, e mais honesto. Os cristãos primitivos entenderam que Jesus não viera para introduzir um fim definitivo, mas o começo do fim. Então, por isso que se diz, né, era pois o já, mas ainda não. E é o que está posto para nós também. Então, quando nós falamos de reino de Deus nos evangelhos, o reino de Deus, queridos, ele é hoje, ele tem um aspecto pessoal, porque ele está dentro de mim, está dentro de você. Tem um aspecto espiritual, né? Mas só que no futuro esse reino terá outra dimensão, ele deixará de ser apenas pessoal e será de fato coletivo para todos, né? E esse reino de Deus que hoje está baseado na decisão que nós fazemos de aceitar o senhorio de Cristo, né, sobre nossas vidas, no futuro ele será impositivo no seguinte aspecto, porque todos que aceitamos a Jesus participaremos desse reino, então ele estará para todos nós. E deixará de ser apenas espiritual, e será de fato literal. Então, é o reino de Deus que já existe e existe desde que Jesus inicia o seu ministério, mas é um reino de Deus
que terá a sua máxima manifestação e a sua plena manifestação ainda no porvir. Então é preciso entendermos o que é reino de Deus nos evangelhos. E especialmente a multidão não entende o que é isso. A multidão nos evangelhos vai achar que reino de Deus era o estabelecimento, que o reino do Messias era o estabelecimento, irmãos, da destruição, né, do Império Romano. Então acabar com o Império Romano e o reino de Israel ser restaurado. Era assim que eles entendiam. Mas daí a necessidade de nós entendermos com destreza o que significa de fato o reino de Deus nos evangelhos. Como conclusão, queridos, precisamente porque o reino, o tempo do reinado de Deus foi inaugurado com a própria vinda de Jesus, somos também chamados para a vinda, para a vida no reino, né? Que significa a vida sob o senhorio de Jesus. Assim, meus irmãos, nós concluímos o nosso estudo de hoje, né? E nós convidamos os irmãos a estarem conosco, né, em nossas lives no Instagram, né? Fazemos às quintas-feiras, às 20 horas, e também se inscreverem no nosso canal no YouTube, né? Nosso canal no YouTube é AD